Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Vamos chegando para mais uma live. Hoje uma segunda-feira especial que a gente vai começar a fazer lives entrevistando, né, dando um atendimento individual para alguns dos professores e você é meu convidado especial para aprender muito aqui comigo nessa próxima hora. Hoje eu vou estar com a Jéssica e com o Cássio também, alunos nossos da turma 14, e vai ser um prazer ajudar eles e poder ajudar você também aí que vai estar assistindo essa nossa transmissão. Eu estou direto de Pipa, no Rio Grande do Norte. Estou meio que fazendo um retiro com minha família aqui, mas a gente não para. Então se lembra que toda segunda, quarta e sexta a gente tem lives, 7h30 da manhã. Terça e quinta, 18 horas. Amanhã também, inclusive, a gente vai ter uma outra live com entrevistados, com alunos nossos. E eu tenho certeza que você vai curtir muito, tá? Então vamos dar um salve aqui pra galera que tá chegando, a Roberta, a Anne, o Brunão tá por aqui também, a Kelly, a Aline, o Fininho, a Eduarda, a Rafael, a Aline, bom dia. A Alves também tá por aqui, a Eduarda, Ramalho, que bom ver vocês todos por aqui também. Eu acho que o som tá chegando aí bom, né? A imagem também tá boa. Aqui a gente não tem, assim, aquela coisa de uma internet muito confiável, mas eu acho que vai dar certo. Pelo visto, começamos bem aqui. Ó, a Aline tá falando que conhece Pipa, é lindo. Pipa é bem pertinho aqui de João Pessoa, então pra gente ficar 1h30 de carro. E a gente tá super seguro aqui, inclusive não tem mais ninguém hospedado aqui no local que a gente gente alugou essa casa aqui, o chalé, então... Ele é todo nosso aqui. Tem até um gatinho ali. Tava por ali, muito mico, a região é linda. E vamos embora, né? Eu acho que vocês já devem ter, inclusive, perguntas. Então, se vocês tiverem já perguntas para fazer, já vão esperando só aqui agora o perfil da minha filha, Eduarda Alecrim. Deixa eu entender, Jéssica, você tá no perfil da sua filha, é isso? Então você é a Eduarda, então, hoje? Pô, Jéssica, não faz isso, que aí você me confunde. São 100 alunos que eu tenho que atender e agora eu já não sei mais se você é a Eduarda, é a Jéssica é a Eduarda. Ah, a Jéssica tá aqui. Muito bem, vamos lá então. Deixa eu botar a Jéssica aqui. Bom dia, Olá, Jéssica. bom dia. Tudo bem? Tudo? Que bacana. Você tá me ouvindo bem daí? Tá tranquilo. Tá bom o áudio. Sensacional. De onde você tá falando? Recife, Pernambuco. Dá para escutar já o sotaque diferenciado, né? Tá, Nordestino. tá bem pertinho de mim, né? Que eu falo de João Pessoa, eu sou baiano. Mas vamos lá, que bom falar contigo, um prazer te conhecer. Como é que eu posso lhe ajudar? Me conta um pouquinho da sua história, quais perguntas você tem para me fazer hoje? Bom, eu acho que eu me encaixo naquela categoria de quem já está estudando já há algum tempinho e meio que já está desestimulada, já está meio que não acreditando mais que é para você aquilo. Comigo, eu me formei em 2015, Uhum, 2015, 2022. Só que daí é aquela história, você pensa que vai fazer um concurso escadinha, que vai ser super fácil, que vai conseguir passar para o técnico e analista e depois vai fazer um concurso maior. E eu uhum, entrei nessa. Só que aí eu estudei 1 ano, 2 anos para técnico e analista do TJPE, teve umas uhum. confusões com a banca, e nesse meio caminho eu pensei, não, eu não estou conseguindo, eu vou focar no mestrado da UFPE. Aí eu Uhum. passei no mestrado em Direito Internacional, fiz e continuava estudando para concurso. Depois eu passei no doutorado e hoje eu estou no doutorado e continuei estudando para concurso. Só que aí hoje eu me vejo já não tá mais uma carga pesada no doutorado. Estou tentando focar mais em concurso, mas estou meio perdida porque eu já bati quase todo o edital para o Ministério Público Uhum. estadual, quase inteiro, e eu percebo que eu tenho extrema dificuldade. Talvez pelo próprio vício que o mestrado e doutorado me geraram. Que Porque vícios seriam esses? você tem o costume de escrever, você tem o costume de analisar mais a ideia, e quando eu me deparo com questões de prazo, é explícito ou implícito, Sim, questões muito de seca, eu tenho extrema dificuldade com isso e eu erro. perfeito. Perfeito. Olha só, é, primeiro, que massa que você
gosta de estudar, né? Isso eu acho que é uma grande vantagem sua, porque já mostra que, Roberto, eu já fiz um mestrado, já estou no doutorado, ou seja, estudo não é problema para você, muito menos pelo visto disciplina, né? A gente está falando aqui, Jéssica, de você buscar, na verdade, aprender algo novo, porque estudo para concurso definitivamente não tem nada a ver com estudo de graduação, nem com estudo para OAB, e muito menos com estudo para mestrados e doutorados. E eu falo com tranquilidade para você, porque eu também já fiz um mestrado na Universidade Federal da Bahia, e em Direito, e eu lembro que as discussões e o estudo da matéria, às vezes até a pessoa pensa assim, ah, mas se eu vou fazer um mestrado, é uma coisa mais difícil, um doutorado mais difícil ainda, então eu vou estar pronto para fazer prova. Só que não tem Não. absolutamente nada a ver o estudo que você faz na graduação, também não lhe serve para um concurso, e muito menos o estudo para mestrado e doutorado, porque não só a abordagem, como você mesmo disse, né, é diferente, como o que é cobrado é diferente, a maneira como é cobrado é diferente. Então eu pergunto para você, você está na verdade tentando trazer a forma de estudo do doutorado para o estudo para concurso, é isso? Eu fiz isso por muito tempo. Perceba que eu bati quase todo o edital em 2 anos e meio, e eu percebo que eu leio, 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 e tenho esse entrave para fazer questões, eu tento, mas não é a mesma coisa. Porque eu estou muito acostumada a tentar compreender o global e não o específico. Aquele Perfeito. detalhe. Deixa eu te perguntar, me conta mais sobre como era que se fazia esse estudo nesses últimos 2 anos. Porque você estava conciliando as duas coisas, né? Mas como é que efetivamente eram as suas horas quando você se dedicava? Não, hoje eu vou estudar para o meu concurso. Você falou que bateu todo edital. De que maneira você se organizava? Deixa eu entender um pouquinho melhor. Eu acabei comprando um outro curso, só que esse outro curso ele fazia por ciclos de 4 semanas e um ciclo de revisão na quinta semana. Aham. Só que o que ocorria é que eu acabava fazendo esses ciclos e as matérias iam ficando lá para trás. Porque o ciclo da quinta semana só revisava as 4 semanas anteriores. Então, o que eu vi lá para o começo, eu Ficava. percebi que tem constitucional aqui que eu deixei quase um ano sem estudar constitucional porque não estava nos meus ciclos mais. O Eu que que fui você. perdendo. O que que. Normal, e porque você foi seguindo a rota que eles te deram, né? E você apenas observou o que o cursinho te passou. O que que você sente que tem de errado nessa forma como você estudou? Eu acho que eu não consigo fazer essa variação de revisões, de trazer aquilo que foi ficando para trás. Aquele estudo de onda, sabe? De você ir e voltar, ir e voltar. Era só Anota, ia, ia, ia. anota isso pra mim. Você tá com papel aí, uma caneta? Já anota isso pra mim. Sim? Cara, Olha aí, tá vendo? Ah, é estudiosa demais. Você não vai dar trabalho não, Jéssica. A gente vai resolver isso aqui agora, hoje. jura? Anota isso. Melhorar, né, a frequência e ter um planejamento adequado de revisões. A gente, na semana 4 você vai aprender a revisão, a técnica 50 e 100%. E com essa técnica, você nunca mais vai deixar isso aí acontecer, né? De ficar assuntos esquecidos um ano sem ver. Não, isso aí realmente é um problema e não é só seu. Tenho certeza que quem está assistindo a gente em casa pode estar sofrendo com isso e você que está em casa com a gente anota também, né? Você não pode simplesmente começar a estudar, mesmo que o cursinho, mesmo que o material lhe indique a fazer isso, que é muito normal, né, Jéssica? Jéssica, você acaba fazendo por instinto porque alguém está te pedindo para fazer. Mas essa galera, elas não estão necessariamente preocupadas com a qualidade do seu estudo, ela quer que você consuma o curso dela, ela quer que você avance nas aulas, porque isso às vezes cria essa falsa sensação de que a gente está batendo o edital, como você falou. Mas não adianta bater por bater. Olha só o seu Não, exemplo, né? Tem que bater com não. qualidade, com as medições, né? Que mais que você fazia nos seus estudos ou que você não fazia, que você sente que hoje está criando essa dificuldade para você, para os estudos para o concurso? Veja, em termos de simulados, eu comecei a fazer espontaneamente, porque não era Uhum. algo que ele me dizia para fazer simulados que eles mesmos mandavam, mas não Certo. simulados de provas realmente de concurso. Aí eu comecei a fazer espontaneamente. E eu percebi que eu cheguei nesse platô de 60%, raramente 70%, e estou nessa. Inclusive o teste de nivelamento do método, eu estou de novo em 60%. E eu percebo que eu fiquei nisso por meses e meses, eu não passo disso.
E aí eu comecei a tentar fazer mais questões, só que eu percebo que é como se eu caí nisso e eu não saio mais, e eu não sei mais o que fazer para sair desse platô de 60%. Calma, segura aí, vamos por partes. Então, primeiro a gente falou da parte da revisão, que a gente já identificou, que tem algo para se melhorar, né, para se mudar. Agora a gente está falando de simulados e ao mesmo tempo de aumento de percentual, né, que você vem com esse seu 60%, não é isso? Sim. Roberto, o que que eu faço? Vamos lá. Você já fez o nivelamento, já terminou todas as provas? Tá. Você ficou com Sim, alguma sim. disciplina fase 2? A grande maioria, na verdade, ficou fase Sensacional. 2. Sensacional. Então veja que se você olhar para trás, não é que você jogou todo esse tempo fora. Você acumulou conhecimento. Concorda comigo? Qual Sim, que é o sim. problema de você acumular conhecimento sem um sistema, sem um método, sem uma organização adequada? É exatamente onde você está agora. Por que que você estancou nos 60 e não consegue passar dos 60? E, de novo, olha como é importante essas nossas lives, né? Eu estou conversando com você, parece que a gente só está te ajudando, mas todos os 50 e tantos profissionais que estão aqui com a gente, provavelmente tem gente se identificando e pensando, nossa, eu sou que nem a Jéssica, eu fiz um cursinho, eu peguei um material lá atrás, eu me dediquei e tal. E Uhum. chega num momento que a gente vai, e a gente estanca, né? A gente estagna, não consegue mais passar daqueles 60, 65, 70. Qual é o problema? O problema é que você provavelmente não tinha um controle em termos de medição de acertos por disciplina e por assunto. Acertei? Eu anotava, mas não fazia nada sobre aquilo. Eu sabia que E, estava lá. aham, tipo no QC, não sei se você anotava em algum lugar numa planilha, mas o que que acontece? Normalmente o aluno faz isso, né? Ele faz as questões, ele vai estudando, ele vai consumindo o conteúdo, ele vai adiantando a matéria e vai fazendo ali. Então, dois pontos importantes, né, nessa sua pergunta. Primeiro, não foi um tempo perdido, porque você já tem esse patrimônio, digamos, né, intelectual, 60% são seus. O que a gente vai fazer daqui para frente? É bater o raio-x, que é a técnica que eu ensino para você na semana 3, e aí sim você vai ter uma clareza muito grande, Jéssica, do que é que está fazendo você estancar nos 60, quais são os assuntos que você precisa estudar mais para passar para os 65, para os 70, para eventualmente chegar a 80, 85%, e aí vai entrar a história das 3 fases de estudo do método 3.1. Vai permitir que você realmente direcione os seus estudos para o que você mais precisa, porque você de repente estudou lá atrás e aí ficou um pouco esquecido, ou foi problema da revisão, isso aqui não está fazendo você avançar mais no seu percentual, ou uma aula que de repente você pulou lá atrás, enfim, várias coisas podem acontecer quando a gente está consumindo muito conteúdo sem esse controle, sem essas medições. O que pode acontecer no estudo? Você vai andando, andando, andando e algumas coisas vão ficando para trás. Natural que você fique, digamos assim, como eu falo até na aula, né? A gente vai encontrar os buracos no seu queijo, né? O queijo tem um monte de furinho. Você tem 60% de patrimônio seu, só que a gente quer chegar nos 70, nos 80, nos 90. Como que eu faço isso, Roberto? Uma análise do que você já fez antes. É assim que o método funciona. É dessa maneira que a gente vai resolver isso aqui. E eu falo assim para você com muita tranquilidade que você vai resolver esse problema dos 60% aplicando o método 3.1. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Assim, uma coisa que eu gostei bastante do método e que eu não percebi, é impressionante como você está acostumado na graduação e na pós, Uhum. mas facilmente eu pegava 200 páginas de lei de drogas, por exemplo, e estava lá, 200 páginas de lei de drogas. E um dia desses, depois do método, eu percebi que, meu Deus, por que eu estou lendo 200 páginas de lei de drogas? E daí eu peguei um conteúdo menor e calma, não tem para que isso, é basicamente lei seca isso. E eu Perfeito. fazia muito isso, livros muito extensos, e eu, lá, não tinha Ponto problema em número relação a isso. 2, então anota aí, ponto número 2, as medições e o uso das fases de estudo vai me fazer desestagnar, né? Ou vai me fazer ultrapassar os meus 60 atuais. Isso aí você pode ter certeza absoluta, basta seguir o passo a passo. E ponto número 3, né? Você já falou de uma coisa que você já está começando a sentir nos seus estudos, que é uma palavrinha que às vezes a gente fala para o pessoal lá fora e a pessoa não compreende, né? Mas, pô, o Roberto fala, os alunos dele falam, ele enche o saco com essa tal dessa palavrinha. O que é ter clareza estudando? Clareza estudando é exatamente isso que você me deu de exemplo agora, Roberto. Eu percebi que para esse assunto eu não preciso pegar um material de 200 páginas. Basta eu pegar a lei seca, porque é o que cai. Aí o aluno começa a criar um senso crítico maior de como gerenciar os estudos, de como direcionar, o que é que eu preciso realmente fazer, que é isso que vai trazer o resultado que eu quero. Porque por que eu vou parar para ler 200 páginas de um assunto se a leitura da lei me faz acertar as questões?
Perdi muito tempo nisso. Bom, né? e eu teria só mais uma pergunta, porque Vamos lá. nesse ano, nesse ano vão ter já 3 provas do Ministério Público. Aham. E aí, com 2 suspensas por causa da pandemia. Eu queria saber se faria diferença nos meus estudos esse pós-edital ou não. Eu continuo seguindo o método tal qual estão formulando. Ou para um Perfeito. pós-edital é diferente. Perfeito. Olha só. Eu tenho, inclusive, uma aula que eu explico como fazer o planejamento pós-edital, mas olha a pegadinha. Para você aplicar o que eu ensino nessa aula, planejamento pós-edital, você precisa ter a sua planilha montada. Você precisa ter a clareza que a planilha vai te dar. Ou seja, você precisa bater o raio-x. Então, você falou que ficou com a maioria fase 2, né? Então, você tem algumas na fase um, teve alguma na fase 3? Não. Teve uma na fase 3. Sensacional, né? Então, veja como esse seu estudo foi muito bom, proveitoso. Poderia ter sido melhor? Sim. Se você, de repente, desde lá atrás, tivesse feito um estudo mais organizado, com uma metodologia bacana, provavelmente você não estaria nos 60, você poderia já nos 70, nos 80, já poderia até ter passado. Enfim, mas isso aí não é um problema, né, Jéssica? A gente não vai ficar falando do passado, a gente fala de hoje. O que me importa aqui nesse nosso encontro é a gente falar do hoje para frente. Porque o que passou, passou e está aí com você. Tanto que você trouxe todo esse conhecimento, ok? Então, o que vai acontecer? Você, para aplicar o planejamento pós-edital, tem que ter a sua planilha pronta. Então, você vai seguir naturalmente o método, na maior velocidade possível que você conseguir, mas sempre buscando manter aquele equilíbrio com a qualidade, né? Que você não vai fazer de qualquer jeito, agora você vai ter um passo a passo. E vamos aguardar o edital, porque estão suspensas as provas, né? A gente não sabe exatamente quando vai ser essa prova, né? Que agora é só para depois no segundo semestre, provavelmente. Sensacional. Então, assim, a gente tem tempo. Você vai perceber que, por exemplo, o raio-x é uma técnica que vai tomar um pouquinho do seu tempo, mas vai valer muito, 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 muito a pena. E eu falo para você por exemplos concretos de colegas seus, né? Em breve vai ser você que vai estar me dando depoimento. Você lembra do depoimento da Daiane? Lembra da Daiane, uma do Mato Grosso? Que era do MP também, né? Ela tá no TRF agora. Passou em primeiro lugar pro TRF analista em 2018. E no depoimento ela inclusive fala dessa técnica. Ela, Roberto, quando você me pediu para fazer essa técnica, eu resisti porque ia demorar muito e tal. E tudo tá explicadinho na aula, então basta você assistir a aula e pegar e executar. Mas ela falou, né, nesse depoimento e disse, se não fosse o raio-x, eu jamais teria conseguido a minha aprovação. 5 meses e meio depois de aplicar o método, ela passou em primeiro lugar para o TRF. Claro que existe uma conjuntura de fatores. A prova vai acontecer quando você já tiver terminado essa fase, você ir bem, no caso dela, da redação, e por aí vai, né? Não foi só uma coisa, mas ela fala como valeu a pena seguir o método, aplicar o raio-x e como aquilo fez diferença na nota dela. Então, eu quero que você guarde esse depoimento e assista, inclusive, porque está lá dentro da área de alunos de vocês, porque isso vai permitir você compreender exatamente o que eu estou falando. Pô, vai dar um trabalhinho, mas é como se fosse assim, ó, a gente está arrumando a casa. Pense que esse estudo todo que você fez, acumulado de 2 anos e tal, bateu edital e tal, um pouco desordenado, né, com as coisas um pouco fora de ordem, sem muita clareza. Agora a gente vai ter que sentar e parar para organizar a casa, deixar a casa em ordem, você ter essa clareza de entender o que você precisa estudar mais, o que você está bem, o que você achava que estava bem, mas não está tão bem. E com isso a gente começa a direcionar. Aí suas horas vão render muito, porque você vai atacar exatamente os pontos fracos que você precisa atacar. E é o raio-x que vai te ajudar a trazer essa tranquilidade, né? Você vai ver que até a sua tranquilidade, você vai olhar para a sua planilha, né? Sua organização que você está aprendendo com o Método 3.1 e vai ver que, uau, eu não sabia nada disso em relação aos meus estudos que eu fiz lá atrás, agora eu já sei, agora eu vou fazer o que eu preciso fazer. É que nem a história da lei seca. Agora eu vou parar de ficar lendo doutrinas, né? E ficar lendo 200 páginas do assunto que eu vou resolver com a legislação. É a mesma coisa. Eu vou parar de ficar estudando controle de condicionalidade, porque eu estou acertando 70%, 80%, 90%. Entende? A gente vai descobrir essas coisas, ou melhor, você vai descobrir isso aí sobre seus estudos, e isso aí vai ser assim, uma chave virada para a gente nunca mais ter problema de estagnar nos 60%. E aí as próximas provas que você for fazer, você vai estar muito preparado. Muito preparado. Então, só Faz mais sentido? uma última. Mas faz muito. Em relação a discursivas, não pensam nisso agora ou pensam? Não. Fazer. Então, você vai ver que as discursivas a gente tem também lá dentro do área de alunos. Na fase 3 eu tenho um passo a passo de como estudar para as discursivas. Mas segura um pouquinho para
você vai assistir a aula e vai ter lá. Então você vai ter um momento, eu explico como você vai organizar os seus horários, que na verdade não vai mudar muita coisa, o que vai mudar é o treino em si. Mas segura um pouquinho que na aula você vai ter as respostas de quando fazer, quando começar a se preparar e como se preparar com o passo a passo que tem lá. Mas Entendo. tá tranquilo, você fica tranquilo que eu já tô vendo aqui um cheirinho de aprovação pertinho ali de Pernambuco do meu lado nas provas. E que mais? Acho O que que você para tá achando do programa até então? Como é que estão as aulas? Tá achando as aulas longas? Tá atrapalhando seus estudos? Não, não, tá ótimo, porque eu gosto do conteúdo acabar sendo e não me darem tudo de uma vez, porque senão não ia conseguir. Tranquilo para ver. Não me atrapalha, não. De vez em quando eu fico ansiosa, Que que eu bom, quero ver logo a aula que bom escutar e isso. mas tá tranquilo, dá pra Normalmente ver eu se escuto organizar. mais isso. Normalmente eu escuto, normalmente eu escuto Oi? mais isso, viu, Jéssica? O pessoal reclama. Roberto, libera logo as outras aulas e tal. E eu falo, gente, calma, vocês têm que ir passo a passo. É feito dessa forma por uma questão didática mesmo, né? Metodológica, para você compreender uma parte, depois ir para outra, depois compreender aquela, aplicar nos estudos e ir para outra. Porque, como você disse, se a gente libera tudo, normalmente o aluno vai acabar se confundindo, né? Vai acabar é, pisoteando ali, ultrapassando tudo ali. Isso não é produtivo nem para ele e muito menos para a gente. Eu posso lhe Eu ajudar acho com que mais quando. alguma coisa? Não, tá tranquilo. Eu agora é aplicar e vendo as aulas e vai dar certo. Logo, logo eu espero tá aí aparecendo em um vídeo dizendo que eu passei já com minha carinha feliz. Sensacional. Não, mas não precisa esperar a aprovação para ficar feliz, não. Fica feliz hoje, você vai ficar muito. Ó, uma coisa que eu sempre percebo, né, é que o aluno entra no método, e alunos como com teu perfil, que já vinham estudando, que realmente são dedicados, que, né, que estão estudando realmente, só que estavam fazendo de uma maneira que não iria trazer resultado, quando você começa a aplicar, que as coisas começam a se encaixar, daqui a um mês e meio, você já vai estar muito assim, sabe, uau, que massa que eu tô estudando dessa forma, eu sinto mais confiança no que eu tô fazendo, eu sei para onde eu tô caminhando, e não são poucos os depoimentos que chegam pra gente nesse sentido, são muitos, na verdade, eu sei que já já você vai estar, Roberto, lembra aquela nossa, eu fui a primeira, né, dos 100 profissas a ser atendida, e realmente tudo aquilo que você falou, meio que foi uma profecia, porque tá acontecendo nos meus estudos, eu tô muito mais organizado, tô muito mais motivada, inclusive, você vai se motivar muito, vai ficar muito mais tranquila. Eu tô vendo que você não é uma pessoa muito ansiosa, não, né? Não tem problema com ansiedade, não, né? Não, geralmente não. Sensacional. Se fosse o caso, né? Alunos e alunas que são mais ansiosos, quando começam a aplicar o método também, sempre relatam pra gente, Roberto, tô muito menos ansioso, tô muito mais calmo, muito mais tranquilo. Porque essa organização e essa clareza que a gente tanto fala é o que realmente faz o jogo virar, né? O aluno começa a perceber que preciso melhorar isso aqui, já sei para onde caminhar, não estou mais perdido. Agora está tudo muito fácil para eu compreender para onde eu tenho que ir. A gente ainda tem mais alguns minutinhos. Você não quer me perguntar nada, nada, nada? Eu tinha feito uma pergunta em relação a como é que a gente acerta essas questões impossíveis de tipo, não era o entendimento do STJ, era o entendimento do STF, explícito ou implícito. Esse tipo de questão vai além da minha capacidade, eu não consigo. Vai Teria além alguma da sua dica? capacidade hoje, porque você tá, digamos assim, fazendo essa transição, né? Do momento que como você estudava lá para o mestrado, para o doutorado, e para como você vai ter que estudar agora, encarar de uma forma bem diferente, né? Como a gente conversou no começo, os estudos para sua prova. Então, assim, fica tranquila que dá para ver que você gosta de estudar. Eu acho que quando o aluno tem essa vantagem de curtir, de aprender, e só por você estar me perguntando, né, Roberto, como que eu faço e tal, é decoreba, eu não gosto de decorar, eu gosto mais de compreender os vieses doutrinários, né, as correntes que existem ali, ou seja, é um pensamento menos decoreba e mais analítico. Uhum. Para fazer a parte decoreba é só repetição. E aí, dentro do método, você vai ter o passo a passo para repetir exaustivamente, né? Tanto que vai chegar um momento que você, uau, agora eu já entendi como é que a galera grava isso aqui. É repetição, não tem uma técnica, não tem uma coisa assim. Quanto mais vezes você bater o olho naquela informação, mais você vai gravando prazos,
essa coisa de jurisprudência também, né? É tudo repetição, na verdade. Ok. Agradeço Tá bom? muito. Sim, sim. Agora eu assisti o próximo, né? E vai dar certo. Tá bom, então, Jéssica. Um prazer te conhecer. Um abraço para você, para Pernambuco. Arrebente aí no seu raio-x e vamos para cima. Obrigada, obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Show de bola. Olha aí. Deixa eu voltar aqui nos comentários antes de eu colocar o Cássio. Deixa eu ver se eu consigo pegar um pouquinho aqui do que vocês... O que vocês acharam aí, hein? O que vocês acharam aí dessa primeira profissa nossa? Alguém se identificou com as dificuldades que a Jéssica relatou? Algum de vocês aí também está passando com essa coisa das revisões, essa coisa de estudo? De repente, você que já estudava há muito tempo, que nem ela, né? Que já vinha estudando há algum tempo, mas estagnou também nos 60%. Dá um eu aí se você estagnou também, se você já vem nesse estudo, né? E eu queria saber também de vocês, se vocês compreenderam, né, as orientações, porque, de novo, o objetivo dessas nossas lives, o objetivo da gente estar aqui é, primeiro, a gente compartilhar informação, compartilhar conhecimento, ajudar os nossos alunos e, ao mesmo tempo, ajudar muita gente que vai olhar para isso aqui e vai ver, uau, Roberto, eu tenho a mesma situação que ela, a mesma situação do Cássio, a mesma situação que eu já vivi nos meus estudos, né? E a gente aqui não tá para brincadeira, né, gente? A gente aqui quer que todo mundo cresça, tá todo mundo no mesmo barco, vocês estão aqui no Eu Te Ajudo Comigo, a gente vai crescer juntos daqui pra frente, muito, muito, muito com essas lives, não tenho dúvida, tá? E, ó, um monte de gente aqui, ó, eu, compreendi, muito cirúrgico, né, o Túlio tá falando aqui, muito bom. E olha que louco isso, né, pessoal? Como que a gente, às vezes, subestima uma coisa que eu sempre tô falando. Aprendam, né? Vocês são inteligentes, vocês estão aqui comigo toda segunda-feira, quarta, sexta, terça e quinta, tem live todo dia. Aprendam, busquem aprender, aprendam a aprender com a experiência dos outros. É a maneira mais inteligente de você não perder tempo, não vacilar, não errar, quando você começa a observar o que os outros estão fazendo. O que o Cássio pode estar fazendo, o que ele já fez, ou como é que o Roberto orientaria ele. Pega essa informação para você e começa a aplicar nos seus estudos. Que isso vai te ajudar muito, né? Vai te ajudar muito. Quando chegar a minha vez, vai ser só no bate-papo. Espero contar que subir meu percentual. Com certeza, Ramalho. Vai ser um prazer conhecer vocês, conversar com todos vocês. Vamos ver se o Cássio já está por aqui. O Cássio, deixa eu ver se ele já está por aqui também. Cássio tá por aqui, irmão. Vou colocar o Cássio aqui pra gente transmitir com ele agora. E vamos pro método, vamos pra cima. Bom dia. Bom dia, Bom dia. Tudo bom? Meu velho? Tudo bem. Tá escutando bem aí? Tá falando de onde? Fala de Teresina, Piauí. Ah, que bacana, cara. Seja muito bem-vindo, prazer te conhecer. Obrigado. Que massa Obrigado. tá falando contigo. E aí, você curtiu aí Você chegou a acompanhar aí meu bate-papo? Eu não consegui acompanhar todo, né? Que eu tinha um compromisso antes, né? Mas quando eu cheguei, já peguei algumas partes, não peguei por completo. Aham. Por isso que eu acabei não escolhendo esse primeiro horário, né? Esse é logo o problema, primeiro. sem problema, irmão. Me conta aí, como é que estão os seus estudos? O que eu posso te ajudar? Como é que eu posso lhe ajudar? Ainda assim, eu tô, por enquanto, deu uma pausa, né? Tô finalizando ainda meu teste de nivelamento para saber como é que eu vou estar, né? Eu comecei a voltar a estudar, agora tá com uns 3 a 4 meses que eu voltei a tentar estudar novamente. Tá. Procurei um coaching, tudo, mas eu não me dei bem. Policiais, né? Não, administrativo. Administrativo. Ah, desculpa, eu acho que o Carreiras Policiais foi... Cara, eu fiz uma confusão ontem, né? Eu confundi você, Cássio, com outro aluno nosso, que também é Cássio, que não é um nome tão comum, né? E eu consegui marcar a pessoa errada. Vai lá, administrativo. E aí, como é que tá hoje em dia? Como é que estão a organização? Terminou o nivelamento já ou tá terminando? Não, ainda não. Ainda falta 2 provas, né? Acho que eu fiquei ficando bem decepcionado com as 3 primeiras que eu fiz, né? Que eu vi que realmente porque eu não absorvi nada, como eu lhe disse, eu estava viciado em videoaula, só ia para videoaula, não estava fazendo revisões, não estava fazendo questões, estava tentando acumular conhecimento através de videoaulas, mas eu vi que não absorvi praticamente nada. Principalmente nas disciplinas de direito, né?
nenhuma delas. Até a forma de compreender as questões tá uma dificuldade um pouquinho, né? Tô com um pouco de dificuldade. Aí eu tô querendo terminar o teste de nivelamento para poder me reorganizar e voltar a estudar mesmo com todo o gás, né? Para poder me reorganizar novamente. Show de bola. Quanto tempo você chegou a fazer de curso de videoaula? Só para eu compreender. Acho que praticamente eu assisti um mês de aula, praticamente, né? Sempre estudando 2 disciplinas por dia. Né? Assistia mais ou menos 1h30, 1 hora, 2 horas de aula de manhã e 2 horas à noite, na parte da noite. A da noite, praticamente, era só a aula vindo e eu pegando nada, né? Que já estava cansado por causa do trabalho todo, acabava... Chegou a fazer com uma hora, dessas aulas? fazia anotações. Fazia sempre anotações de alguns pontos importantes, tentava resumir mais ou menos o que os professores falavam nas vídeos, né? Tá. Mas eu ainda tenho muitas anotações dessas ainda, né? Então, eu separei meus cadernos por disciplinas, né? Então, Boa. cada aula que eu estava assistindo, eu fazia as anotações, pegava algumas observações e anotava. Esses cadernos ainda vou permanecer com eles, né? Só vou Perfeito. dar continuidade. Olha aí, você que está em casa, né? Que de repente já tem algum material que você já estudou, a gente sempre fala aqui, né, cara? Você já chegou na aula de material, já deve ter passado por ela, né? Já. E lá eu falo exatamente isso, tá? Material bom é material que você estudou, material bem estudado. Então não é que você vai jogar fora. Agora a gente vai fazer algumas modificações, né? A gente vai mudar alguma forma, algumas coisas que você vem fazendo aí. Por exemplo, revisão, que você falou, que não está fazendo, a gente vai ter a nossa revisão. Tem que ser feito. As questões e vamos buscar exorcizar a história da videoaula aí, né, em você, porque, cara, você vai render muito mais só com seus PDFs ou com seu outro material. Qual é o outro material que você tem aí à disposição para te ajudar? Eu comprei umas apostilas só com questões, né? Tem questões comentadas, né? Explica um pouco, tem um pouco de teoria, né? Então, esse já foi em PDF. Foi depois que eu vi que eu não estava absorvendo muito nas videoaulas. Mas como eu já tinha comprado um pacote de 2 anos de assinatura de videoaula, né? Então, e lá dentro ele disponibiliza também material em PDF, como se fosse um resumo da videoaula. Então já vou pegar só esses PDFs, né, para fazer a leitura e começar a partir para questão em resumo. E aí revisão, que é o que eu não estava fazendo de forma nenhuma. Cara, você percebeu o que você acabou de falar? Eles disponibilizam PDFs que é como se fossem os resumos das videoaulas. É aí que entra a história que eu sempre bato em cima aqui, né? E acho que você já deve ter visto algum vídeo meu em que eu estou comentando sobre isso. Gente, não faz sentido você fazer um resumo das videoaulas e ter o tempo e a energia que você gasta ali, se os cursinhos, né, os preparatórios, eles já disponibilizam esse resumo para você em formato PDF, né? E você vai ver que como você vai aprender muito mais e vai andar mais rápido no desenvolvimento da matéria, lendo esses PDFs, que já é como se fosse o PDF é como se fosse o teu caderno que você fez. Imprimiu, leu, aplicou o passo a passo, aí você vai chegar na semana 3, que ainda não está liberado para vocês, né? Semana 3 com passo a passo ainda não, né? Não. Como eu estou na parte de nivelamento ainda, né? Ainda faltam 2 provas para finalizar, ainda não acabei não acessando ainda. Eu quero finalizar essas 2 provas que está faltando no nivelamento, né? Para poder dar continuidade. Perfeito, cara. E olha quanta coisa a gente já está ajustando, né? Então, se a gente for falar aqui, revisão, substituição de você elaborar o caderno pelo próprio PDF que já existe, então o seu material já vai estar organizado também, sem desperdiçar o que você já fez também, né? Os cadernos que você já tem lá, você pode usar. Ah, Roberto, mas eu vou ficar com metade do assunto em caderno que eu fiz e a outra metade nos PDFs. Não tem problema, né? Não tem problema nenhum. Inclusive você lá na frente, quando você sentir a necessidade de algum assunto, que você leu o PDF, foi para as questões, não foi muito bem, pegar a videoaula e assistir pontualmente, Cássio, né? Usar de uma maneira inteligente, não para todos os assuntos da matéria, né? Das disciplinas, mas pontualmente, de forma pontual. Pô, para isso aqui, cara, eu vou recorrer ao recurso do professor, né? Da videoaula, porque eu sinto que vai me ajudar, eu sinto que vai destravar o entendimento da matéria, daquele conteúdo, daquele assunto. Não tem problema nenhum. Então, você vai manter nessa nova sistemática que você já está adotando e seguir para frente ali com o método, né? O passo a passo que vai ser liberado. E que bom, cara, que você está fazendo exatamente o que a gente pede. Não atropelem, né? Não queiram só ver as aulas sem executar.
Porque se você só vê a aula do método 3.1 e não executa o que a gente está fazendo, na verdade você não está aprendendo nada. É que nem você se falou aí, né, Roberto? Eu assisti a videoaula e depois fui fazer as questões e senti que não estava aprendendo. Por quê? Porque não está aplicando o conhecimento na prática. A gente só aprende aquilo que a gente aplica na prática, né? O que a gente realmente executa e faz. Tá? E você tem outra pergunta para mim? O que em questão também, outra coisa que eu estava sentindo dificuldade, né, em responder no caso, responder essas provas. As provas que eu imprimi foi as últimas 5 provas que eu fiz, né? Não, na verdade 3. As últimas 3 provas que eu vi nos últimos 3 anos. Tá. Que eu fiz, mas fiz daquela forma, né? Não, tá aí o concurso abriu, vou fazer, tentar a sorte, né? Sem preparo, né? Cheguei a fazer cursinho, mas era aquela coisa. Cursinho no final de noite, pra mim, eu acho que não rende, né? Eu observei que quem faz cursinho à noite dificilmente rende. Ele chega cansado do trabalho. Trabalho e estudo, né? Então, mas o que eu senti mais dificuldade em relação às questões é a parte da compreensão. Principalmente da disciplina de direito. Consegui compreender o que é questão. Você não vem da área jurídica, você tem a formação. Não vem da área do jurídico, vem da área administrativa, praticamente, né? Mas aí, compreender as questões de direito está sendo a dificuldade para mim, né? Conseguir. Até as provas de português, né? Até a língua portuguesa é um pouquinho complicado conseguir compreender o que a questão está querendo. Tá. Porque quando a gente assiste uma videoaula ou vê um professor dando aula, ele ensina de uma forma bem simples, pode-se dizer, né? E quando a gente chega na questão, a questão é muito bem mais elaborada, né? Não segue aquele padrão que o professor ensina na aula. Então é um pouco complicado. Cara, sensacional sua pergunta. Você chegou a olhar um estudo de caso que eu fiz com Arthur Fontoura? Não, acho que ainda não. Não cheguei nesse ainda. Ele tá aqui, inclusive, Cássio, e o Arthur, nesse momento, ele comentou algo que revelou algo que quem assistiu depois para ver ele. Foi muito importante aquilo que ele falou, que é exatamente o que você acabou de tocar. O Arthur, ele hoje é procurador, tal, estudou pelo método, já vinha há muito tempo estudando também, e aí entrou no método, foi um sucesso, tá aí arrebentando. Ele chegou a trabalhar em cursinhos preparatórios. E ele comentou, Roberto, teve certa vez que eu comprei um material que o professor ensinava de uma forma e o que ia cair na minha prova era completamente diferente do que ele ensinava na videoaula ou no material e tal. Então, olha que louco, né? Você já identificou algo grave, né? Que foi inclusive o que aconteceu com ele, porque ele falou assim, a minha prova tinha 2 meses para fazer essa prova. E aí ele investiu nesse cursinho, os caras ensinavam tudo de um jeito, só que aí no dia da prova a banca era totalmente diferente. Eu não estou dizendo que houve má fé do cursinho, não estou dizendo que... Mas talvez um pouco de despreparo, porque, pô, se você está se propondo a ajudar alguém para passar numa prova específica, o mínimo que você precisa saber é como que aquela banca funciona. Concorda comigo? Você não pode direcionar o aluno para estudar de um jeito e aí chega lá no dia, surpresa, totalmente diferente. E ele falou que foi um dos piores investimentos que ele fez, porque ele, inclusive, perdeu muito tempo sendo encaminhado e direcionado de uma forma errada. Eu não estou dizendo que é isso que está acontecendo com esse teu cursinho, mas é importante você já ficar de olho muito aberto porque você acabou de falar. Porque é a mesma coisa que está acontecendo, ou que aconteceu com ele. Roberto, o professor fala uma coisa na videoaula, eu compreendo o que ele está sendo falado, mas na hora que eu vou para a questão, o negócio é completamente diferente. Eu não estou conseguindo extrair dessa videoaula o conhecimento necessário para responder as questões. Tá? Então é importante você ficar ligado nessa questão do material. De novo, não estou dizendo que existe uma fé do cursinho, não, às vezes é um despreparo, a pessoa está orientando de forma errada, a pessoa está ali ensinando uma coisa que não vai ser útil para você na hora de fazer as questões. Roberto, como que eu resolvo isso? Aí vamos lá. Aí a gente vai precisar o quê? Primeiro, já identificamos que pode haver aí, concorda comigo? Que pode haver uma distorção entre o que tem na sua videoaula e como está sendo cobrado as questões para você na banca? Foi você mesmo que me disse, na verdade, né? Sim, sim. Tá. Então, a partir disso, a gente vai começar a fazer alguns testes. É importante que você comece a fazer algum teste. Tipo, tenta comprar ou tenta mandar para o pessoal lá do cursinho algum tipo de e-mail, alguma reclamação e falando, ó, da maneira como vocês estão ensinando aqui, eu não estou conseguindo desenvolver as questões. Vocês vão disponibilizar um outro material mais direcionado para cá, né? Ou vocês pretendem regravar essas aulas aqui, ou regravar os PDFs, reescrever esses PDFs e mandar para a gente, porque da maneira como está sendo colocado, eu não estou conseguindo. Veja, é aquela coisa, né, que a gente não pode trabalhar com 2 pesos e 2 medidas. Se você está sendo orientado e tem um material para um cursinho, para uma prova,
ele tem que corresponder ao que vai ser cobrado. Senão é até injusto com você exigir acertar questões de algo que você não está conseguindo estudar, não é verdade? De algo que você não está sendo ensinado, melhor dizendo, porque não consta do seu PDF. E aí pode ser necessário você pensar na troca desse material, pensar em fazer testes, de repente comprar um outro de um outro site ou de uma outra editora, para ver se você se encaixa melhor e quando você for para as questões. Porque qual é a história do material? O material é onde tem que estar o assunto para você compreender, para na hora da questão você acertar. Agora, se você está estudando por um material que não está lhe ajudando, a gente tem que mudar o material. Não adianta insistir, na verdade, não adianta insistir. Faz sentido? Faz sentido, total sentido. É que principalmente a minha dificuldade, como eu disse, maior sempre na área, tá sendo na área de direito, né? Aí até que eu tava com uma dúvida também, se a melhor forma de conseguir absorver, né, o conhecimento na disciplina de direito seria estudar diretamente pela lei ou realmente pelas PDF mesmo, já aquelas partes resumidas. Boa pergunta. Qual a melhor forma? Não faz, bicho, o estudo direto pela lei, não. Especialmente se você já não é da área e já está tendo dificuldade. Por quê? E o que é muito comum, né? Mas como é que funcionaria esse estudo? Conjugado. Então, a lei está aberta e o material de direito está aberto. Porque a interpretação da legislação seca sozinha, né, como o pessoal fala, lei seca, ela é complicada, ela é truncada, ela é uma leitura que não é uma leitura fácil. Tem muito termo técnico ali, tem muito termo do juridiquês, né, que a galera usa os termos lá, que você vai se familiarizando aos poucos, fique tranquilo que você vai aprender, né? Conheço vários alunos que passaram, que aprenderam, que compreenderam, e isso vem com o tempo, né? É como se você estivesse lendo um livro de... Se eu fosse ler um livro de alemão hoje, então eu ia ter um monte de palavras lá em alemão que eu não ia saber para onde vai, mas com o tempo a gente vai se acostumando. Então, isso é um ponto. E o segundo ponto é, a leitura conjugada da legislação com o seu PDF, o material de apoio, o seu PDF, o seu livro, ou seja lá qual for o material que você vai adotar, ele vai servir justamente para ajudar você a interpretar o que está na lei. Então, é como se fosse o professor da videoaula que você falou. Roberto, em algumas aulas eu vejo que o professor ajuda a gente a interpretar e entender. É o material escrito que vai dizer isso, né? Que são os chamados doutrinadores, né? São os chamados autores dos livros. Eles estudam o que a lei fala e aí começam a interpretar e dizer, ó, essa lei, ela trata sobre isso, o artigo tal vai falar sobre aquilo. Então vai ser muito mais palatável para você nesse começo não ler só a legislação seca e fazer ela com o apoio da doutrina, no caso, né, que a gente chama o PDF, ou o livro, seja o que for. Certo. Tá? Como eu estou me considerando ainda iniciante, né? Eu praticamente quero resetar e começar do zero para seguir um novo caminho e não cometer os mesmos erros. Então, para quem é iniciante, a melhor forma de fazer a parte de questão e revisão, como seria? Boa, revisão, né? A revisão que a gente adota é aquela revisão semanal. Então, você vai terminar o nivelamento, a gente vai descobrir com quantas matérias você vai começar, por quais você vai começar, por que você vai começar com essas e não com as outras. E aí você vai começar a adotar o passo a passo da fase 1, né? Começar a fazer aquele... Faz isso. E essa revisão que você vai fazer é a revisão semanal. É a revisão que a cada semana você volta e revisa o que você estudou na semana passada. Sem descuidar do que eu estava falando com a Jéssica aqui, agorinha, né? Não sei se você pegou mais do meio pro final, mas foi a primeira pergunta dela. Ela falou assim, Roberto, eu bati o edital inteiro, eu estudei o edital todo, 2 anos que ela vinha estudando. Mas o que ela fazia? Ela estudava com ciclos de 4 semanas, e aí os assuntos que ela estudou nas primeiras 4 semanas, 1 ano depois, já tinha 1 ano que ela não via aqueles assuntos que ficaram lá para trás. A gente resolve isso como? Dentro do método 3.1, você vai aprender a técnica que eu chamo de revisão 50% e revisão 100%. Em que isso nunca vai acontecer, não pode acontecer, mas fica tranquilo que é só você seguir o script que está lá, que você não vai ter esse problema, você não vai, digamos assim, se confundir nesse sentido. Mas é a semanal que a gente usa, então você vai estar sempre revisando hoje o que você estudou na semana passada. Então, se hoje é português, segunda-feira, e você na semana passada estudou, sei lá, pontuação, você começaria pela revisão de pontuação hoje, depois que você fizer a revisão, vai ter todo o passo a passo lá, começa a estudar um novo assunto em português, e aí avança para as questões, e aí avança para o próximo assunto. E aí na outra segunda-feira você revisa o assunto dessa semana, que você estudou na segunda hoje. Consegui esclarecer?
Conseguiu sim. Só dando uma pincelada, né? Porque vai estar tudo bem fechadinho lá para você no método Acho que com certeza. E, Aí cara, como eu tô... pode falar. Pode falar. Não, como eu quero começar a resetar, né? Começar tudo do zero, então... Quando eu chegar nessa parte, finalizar meu teste de nivelamento, receber todas as orientações, né? Vai estar mais esclarecido ainda. E olha só, é muito louco isso que você tá falando, porque assim, só de eu ver você aberto a essas mudanças, bicho, só de ouvir você falar, Roberto, eu vou começar do jeito certo e vou fazer o que for necessário fazer, para mim já fica muito claro que você vai ter um caminho de muito crescimento daqui para frente, né? Sem ansiedade, sem aquela coisa de pressa, sem querer ultrapassar, né? Atropelar as fases, porque é isso que acaba fazendo com que a gente estude. E olha que você passou um mês só nas videoaulas, você falou, né? Um mês tá no lucro, viu, irmão? Foi pouco tempo, né? Então, assim, não foi nada... Ah, não, calma, fica tranquilo, né? Que esse iniciozinho, eu gosto de fazer essa analogia, Cássio. Quando você tá tentando tirar um avião do chão, sempre você vai desgastar muito mais no esforço, né? No início ali, né? Você queima muito mais combustível quando o avião tá tendo que decolar, né? Então, muito essa analogia de... O aluno que está no começo, ele sempre vai exigir muito mais dele, esse início de ter que adequar a fazer dessa forma, eu não estava acostumado a fazer assim, ou horários de estudo, como você falou aí, eu queria até deixar uma dica para você, se você me permite, não deixe para estudar tudo da sua carga horária quando você voltar ao trabalho, tá? O pessoal que está em casa, que trabalha e estuda, tenta acordar mais cedo, cara, tenta fazer 1, 2 horinhas de manhã cedo antes de pegar no trabalho, você vai perceber o quanto você vai render muito mais com a mente vazia, que é quando a gente acorda de manhã. Eu sei que, porra, Roberto, mas tem trabalho e tal. Você tem filhos? Tenho 2. Tem 2? Como é o nome 2 delas? meninas. Lois Lane e Celina Kylie. Olha aí. Duas para lhe consumir ainda mais, digamos assim, de manhã. Então, tenta acordar mais cedo quando tá todo mundo dormindo, bicho. E já dá um gás ali de 1, 2 horinhas, o tempo que for. Claro que aí vai ter adaptação para a nova rotina, mas vai valer muito a pena você já bater algumas horas do seu dia e não deixar tudo para a noite, depois do trabalho, que é quando a gente já chega muito mais cansado, né? Claro que dá para estudar sim, claro que isso também não deve ser um empecilho, afinal de contas você já vinha estudando depois do trabalho, né? Mas se você conseguir encaixar 1 ou 2 horinhas de manhã cedo, acordar mais cedo, vai ser muito proveitoso, cara, muito proveitoso mesmo. Essa é uma dica que eu sempre dou para quem trabalha e estuda, e normalmente os alunos sempre falam, Roberto, melhorou muito, tô conseguindo andar, tô conseguindo compreender. A concentração é outra de manhã cedo, né? Quando eu estava estudando, eu fazia dessa forma, né? Estudava 2 horas, né, de manhã, de 5 até as 7, mais ou menos, da manhã, e à noite, de 8 até as 10. Mas esse de 8 até as 10 era aquele que não era muito produtivo, né? Que era Sim. bem desgastante já. Como ficava toda hora olhando pro relógio, ver se já agarra logo 10 horas para encerrar. Mas mais preocupado em bater as horas do que o que estava aprendendo. Bater as horas, ali, né, porque como foi o outro coach, né, que eu segui, a preocupação, o pessoal achei que não me encaixei. A preocupação dele era fazer horas, né? Ele praticamente criava um ranking no grupo para quem fazia mais horas, né? Aí depois que eu já não defendia isso, né? Mas acabei entrando, achando que poderia me ajudar, que eu vendo que estar estudando sozinho não estava dando certo. E horas não é quantidade, não é qualidade mesmo, né? Então não adiantava fazer 30 horas na semana e não absorver nem 2 horas na semana. Que loucura isso aí que você falou agora. Eu nem sabia que tinha gente que achava que isso é uma forma de estimular o aluno a estudar mais, né? Como se horas, como você bem falou, quantidade de horas fosse qualidade de estudo, que não tem absolutamente nada a ver, né? Quantas pessoas passam anos vendo videoaulas, não absorvem absolutamente nada e essas horas serviram de quê? É a história das questões também, né? Às vezes eu conto os casos de alunos nossos que fizeram 10 mil questões, né? O aluno vem assim e fala, Roberto, eu já fiz 8 mil questões lá no site. Tá, mas você fazia caderno de ouro? Aí o cara não fazia nenhum caderno de ouro, cara. Fez 10 mil questões e se cair 7 mil dessas aí repetidas, ele vai errar lá na frente porque ele não aprendeu. Porque não tinha uma técnicazinha, né, para realmente aprender. Você sabe qual que é a técnica do caderno de ouro? Mas por alto, mas já compreendi mais como é que funciona, mas eu não cheguei nessa parte ainda. Tem que fazer. Eu já compreendi como é que funciona. Tem que fazer. Aí é a diferença, Cássio, entre a galera que estuda por horas
estuda por páginas, né, lidas, estuda por quantidade de questões resolvidas, a galera que estuda para aprender. A galera que estuda para aprender tá no outro patamar do jogo, tem a consciência muito clara do que está aprendendo, do que não está aprendendo. E estranho, né, essa forma aí, essa metodologia que você falou, mas enfim, cada um... cada um... E que bom que você não tá mais lá, né? O que importa é que você tá... Pois é, né? Me exorcizei agora. Sensacional. A gente tem mais alguns minutinhos, meu velho. Me conta mais aí. Que mais você tem alguma pergunta pra me fazer do que você quiser, cara? De estudo, de vida, de método? Eu tô até com o edital aberto, né? Sim, mas tá suspenso por conta da pandemia, que eu vou fazer aqui um concurso aqui em Teresina mesmo, que é da prefeitura daqui. Aham. Né? E é exatamente para ele que eu tava me preparando, né? Por isso que eu entrei nessa parte de coach, comprei esse material, né? Mas o material de forma que o vídeo aula pré-geral, né? Não é específica para que eu vou estudar aqui para Teresina. Uhum. Aí já no caso eu posso já seguindo normal, né? Estudando para me preparar para ele Normal. Continuar estudando. A orientação é a mesma que eu dei para Jéssica. Não faz nada de especial, cara. Nada assim, eu vou tentar alguma coisa específica para essa prova. Não, né? Porque assim, se agora você tem o passo a passo, você tem o roteiro, que é o método 3.1, não tem por que você querer desviar dele, porque ele vai te levar até a sua aprovação, né? É claro que a aprovação ela é uma questão de tempo com o método. Você está aprendendo o método agora, só que vai levar um tempo para você sair da fase 1 para a fase 2, da fase 2 para a fase 3, mas a gente vai fazer esse caminho agora, irmão, de uma forma totalmente controlada, né? De uma forma totalmente facilmente de mensurar, né? Porque você vai ter... Já começa pelo seu teste de nivelamento, né? Já é a primeira mensuração que você tem feito aí, e a divisão por matérias, depois a divisão por assuntos, do quanto você acerta em cada coisa. Então, assim, existe já o roteiro, ele tá pronto, segue ele. Não tenta, digamos assim, encurtar o caminho, porque é justamente aí que mora o perigo, né? Quando ela não tenta encurtar o caminho, ele foge do roteiro, se ele foge do roteiro, a gente já começa a perder o controle de para onde ele está indo. Então, inclusive para todo mundo que está vendo em casa, né, quem é aluno aí nosso também, sigam o roteiro, fiquem em cima do passo a passo, não adianta tentar, digamos assim, burlar, porque chances são de que lá na frente você vai acabar pagando um preço alto. De repente você não passaria nessa primeira prova aí, mas vão ter mais provas, aí você vai chegar muito preparado numa segunda, entende? Então, isso tudo normalmente, cara, é porque eu sei disso, o aluno está com pressa. A gente quer ver o resultado rápido. Mas não o jogo do concurso não é esse, né? Não é na pressa, é na qualidade do estudo. Então, tem que ter tempo, tem que deixar o tempo amadurecer também o conhecimento. Beleza? Foi bem... Tá certo, foi bem esclarecedor tudo. Show de bola. Te ajudo com mais alguma coisa? Não, você ajudou bastante. O restante o método vai me ajudar. Show de bola. E, cara, fica o meu convite para você assistir as outras lives que a gente vai fazer com outros alunos, que certamente eu acho que, né? Claro que de repente esse aqui vai ser o horário de estudo seu, o teu horário de trabalho, né? Você vai estar no trabalho, mas pega os replays também, vê os replays, vai ser bom você também ouvir dos outros colegas, vai acabar tendo várias sacadas para você também, tá bom? Tudo bem. Obrigado, professor. Valeu, um grande abraço para você, um abraço. Abraço pro Piauí. Show de bola, Cássio. Muito bom, muito bom. Sensacional. E aí, vocês curtiram? Esse, então, foi o nossa primeira live aí dos 100 profissas. E que massa que a gente está conversando nessa segunda-feira, né? A internet deu certo. Estamos aqui em paz e segurança. Fiquem em paz e segurança vocês também, né? Agora são 8h30 da manhã, ainda vou fazer meu treino, tomar meu café. E eu espero você terça-feira. Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais 2 alunos que a gente vai. Só que amanhã é no YouTube, tá? Amanhã a live vai ser no YouTube. Então vai ser uma transmissão um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aqui no Insta, mas vocês são muito bem-vindos para ir também assistir com a gente lá no YouTube, beleza? A Aline está perguntando, posso fazer o caderno de ouro com as provas de nivelamento? Não, não precisa fazer. Esquece o caderno de ouro com nivelamento, tá? Pode não fazer o caderno de ouro, só faz o nivelamento e termina. Beleza? Show de bola. Então tá aí, a gente começando, dando esse pontapé inicial, vai ser um prazer conversar com os nossos 100 profissas contemplados e acho que a gente vai juntos crescer muito daqui para frente. Fica o meu abraço para vocês, boa segunda, né? O mês de junho que está iniciando hoje, 1º de junho. Então é mais um mês aí para você arrebentar
nos estudos, seguir a tua jornada aí para a gente comemorar em breve mais aprovações. E deixa eu ir, que agora vou tomar café, agora eu tô com fome, galera. Um abraço para todo mundo e até amanhã.